Introdução. A verdade é em si por demais infinita em profundidade, para que a mente humana a possa tragar de uma vez. Suas manifestações são múltiplas, suas nuances de tal modo amplas, seus tons perdem-se na amplidão fenomênica, que o raciocínio humano atordoa-se aos primeiros vislumbres prurídicos. Porém, amigos, jamais deixeis de lado o sentido racional da vida, para que o senso de lógica, o poder disciplinante, a virtude discernitiva intervenham sempre em vosso favor, com seu imenso poderio de forças ponderáveis. A razão humana é um sentido da sabedoria divina. Aqueles que, pensando ser mais espiritualistas, depõem contra o exercício da razão, por julgar seja a razão humana falha em capacidade objetiva, com relação às coisas do espírito ou transcendentes, esses mesmos estão tremendamente errados. O homem não é apenas uma centelha emanada de Deus, isto é, da essência primeira do universo. O homem é, antes de tudo, alguém que tem por direito natural o poder ingênito de autoedificação hierárquica. O direito de auto-organização em moral e sabedoria é o maior direito do homem, é a sua máxima glória. E jamais poderia lançar-se a faina redentora sem o concurso da razão. Nos planos inferiores, sim, o instinto manda, mas no reino hominal faz-se preciso a razão. E depois, pelo amadurecimento desta ou por seu desenvolvimento, a intuição do mais se encarrega, por ser das faculdades a mais sublime, por ser aquela que facilita ao homem o poder, vibratoriamente, em alto sentido de vida, confinar com a divindade, que é no profundo do ego o seu alicerce. Sem o concurso da razão, porém, como avançar? Já tive a inoportuna ideia de repelir em mim mesmo o dever de respeito a essa enlevante faculdade. Pensei estar sendo mais e melhor por entregar-me cegamente a um sentido místico de fé, de crença, de religião. Dizia para mim que tudo é por si mesmo no universo, isto é, como quer Deus que seja, em nada importando a razão humana. Nunca me passaria então pela mente que, sendo eu um simples agente do mesmo Deus, cumpria-me saber bastante sobre tudo, sobre mim e o universo, para, em bem sabendo mais, poder ser útil. Julgava tudo pelo que é em gênese, em natureza divinal, esquecendo que, pela vontade de Deus, que são as leis regentes, nada deixa de ser parte e relação, consistindo isso em deveres de movimentação inteligente na ordem cósmica. Misticismo piegas é crime, eis a dura verdade. Deus não está longe, está no íntimo de tudo e de todos. Cumpre, pois, a cada um que intervenha na ordem de movimentação com seu contingente de poder individual. Há que movimentar, há que corresponder ao plano do Senhor no âmbito das leis de relação. E como fazê-lo dispensando o sentido da razão? Se a chamada criação é manifestação para nós tangível do próprio Deus, da essência primária, sendo nós emanação, por certo que dispomos de elementos básicos e capacidade para também elaborar, movimentar, dispor como agentes vivos e inteligentizados, predispostos à cooperação na vastidão mecânica dos fluxos e refluxos da vida. Nada nos inibe de tais obrigações. Sem o concurso da razão, por sua vez, nada poderíamos realizar. Para julgar o que seja Deus, que é tudo o que há, no sentido manifesto ou imanifesto do que seja conhecido ou desconhecido,
preciso se faz o concurso da razão. Atacar a razão humana, como é hábito de algumas pessoas, por julgá-la jungida aos preceitos e preconceitos humanos, às chaves escolásticas petrificadas, às regras já falhas. E isso não se justifica, pois é essa mesma razão humana que, comportando em si elementos incontáveis de valor progressivo, mutável, terá que em si evolver e, pela autoevolução, conquistar píncaros de capacidade discernitiva. Afirmar o sentido transcendente não basta para eliminar a necessidade do instrumento humano de investigação, que é o raciocínio, o uso da razão. Chegar a conceber o plano imanifesto de Deus em sua infinidade, em sua profundidade divinal, não constitui direito para a negação do poder discernitivo, mesmo porque nós somos parte e relação dessa profundidade divinal, sendo a faculdade da razão uma das mais salientes no quadro geral das ilimitadas faculdades de que somos senhores. Porque numa síntese consistimos em ser e faculdades. Mas o despertar lento só nos permite alcançar o poder de síntese por parcelas. Só há, pois, uma faculdade, uma unidade em geral, mas o desabrochar é por partes. E temos de respeitar os matizes e tons, quer por ser de lei, quer por necessidade indiscutível. Os êxtases espirituais, portanto, não têm por função depor contra o senso de razão. Quem, à custa dessa lei, desse fenômeno, quer lançar-se contra o dever de exercício discernitivo contínuo, erra duplamente. Uma vez por interpretação errônea de uma lei e outra por tentar a atrofia de sacratíssima faculdade. Dizer o que se repete por aí, de boca cheia, que a intuição supre tudo, isso é tremendo erro de cálculo, mesmo nas esferas superiores da vida, onde fácil se torna o poder catalítico mais intenso e a consequente absorção da verdade em sua fonte de origem, faz-se preciso uso do discernimento para efeito de aplicações. Encontrar os elementos é uma coisa, colocá-los em ordem é outra. Quanto mais se busca nas origens, tanto mais se encontra mais puro, mais abundantemente. Mas para aplicar tais elementos nos meandros complexos da variedade infinita de planos hierárquicos, isso demanda acurado estudo, quer com relação aos meios onde dever aplicá-los, quer relativamente aos seres em particular. Demais, amigos, tudo se aplica por cadeias de hierarquias, e o que em cima era geral, era simples, torna-se embaixo particular, específico, complexo. A nuvem não se desfaz em gotas e gotículas. Uma laranja dada por um pai para ser repartida entre 5 filhos, tendo ela por acaso 9 gomos, não demanda fracionamento? E seria fácil de tudo dividi-la com exatidão integral, encarando o problema das células? Pois assim mesmo se passa, amigos, entre conhecer, ter em mãos os elementos e distribuí-los convenientemente. Há que ponderar muito, sem dúvida. E sem o concurso da razão humana, dessa faculdade que precisa de contínuo progresso, como dar-se a essa desincumbência? Que se compenetre, pois, o ego de que tudo no plano divinal é como é, com ou sem o beneplácito do homem, mas que se lembre também que o homem mesmo é funcionário do Senhor, cumprindo-lhe saber e aplicar os bens e as leis, e que à custa de beatismos piegas ou postiços, só ridículo se alcança. A razão humana é como a consciência humana, precisa ser cada vez mais bem educada, nunca, porém, negada ou atrofiada.